Boa noite. Sejam bem-vindos à live Bate-Papo com Arquitetos, né? Hoje será comigo e a arquiteta Yasmin Menezes. Vamos já iniciar aqui, então cola com a gente, tá? Tá esperando chegar o pessoal para a gente iniciar. Opa, a Yasmin já chegou aqui. Vou já aceitar para a gente ir começando, tá? Enquanto isso, podem compartilhar, já comenta no feed também, depois que tiver gravado, a gente vai publicar no feed, no YouTube também, então vocês podem ir comentando. O nosso tema de hoje é falar um pouquinho da forma como o design influencia dentro da arquitetura, então vai ser muito bacana. Eu vou estar aqui esperando a nossa convidada para que a gente possa começar esse bate-papo hoje, que vai ser muito show, tá? Deixa eu só ver aqui. Boa noite, Sayonara. Obrigada. Deixa eu ver, eu vou mandar o convite aqui para você, tá, Yasmin? Deixa eu tentar aqui, cadê? Já vai compartilhando aí, tá, Sayonara? Manda pros teus amigos, convida a galera. Cadê? Vamos lá. Aceitar, Yasmin, para você aceitar aí e a gente poder iniciar. Opa, foi rápido, né? Olá, Oi, tá conseguindo me ouvir bem? tô ouvindo perfeitamente. Ai, que bom, porque tem dia que o som, o fone, eu uso sempre o mesmo fone, só que tem dia que ele se amostra, Deixa eu ver sabe? se eu Ele coloco é, aqui. Não, mas tá ótimo. Pra mim que tá bom, ótimo, tá maravilhoso. perfeito, então. Boa noite aí quem tá chegando, né? A Caroline, Gabriel. Já vão compartilhando, tá, gente? O pessoal vir aqui assistir junto conosco. Vai ser muito bacana esse conteúdo que a gente vai conversar, né, Yasmin? Então, já vão mandando aí para geral. Eu também vou mandar aqui. Eu tô um É pouquinho ótimo. baixinha, mas deu certo. Pronto, fiquei ótima aqui. Deu certo? Pronto, perfeito. Estou mandando aqui pro pessoal. Deixa eu ver quem mais. Então é isso. Mandando aqui as duas arquitetas maravilhosas. Obrigada, Sayonara. Deu tudo Obrigada. certo? Não pegou trânsito não, né, Yasmin? Deu tudo Ai, certo não, aí? deu tudo certo, graças a Deus. Ai, Demorei cliente um sempre pouquinho para tem lugar. chegar, mas vida de arquiteto, né? A gente tá É ali, sempre dá um verdade, atrasozinho. com certeza. E aí o pessoal, eu avisei que ia demorar um pouco, que a gente ia ter que adiar para as 8, né? Mas foi em virtude aí do cliente. Então, isso aí, cliente é primeiro lugar. A É. gente para tudo, né? Ave Maria, só sabe quem passa. Mas Sim, com foi certeza. por um bom motivo, graças a Deus. Verdade, não. Que bom que deu tudo certo, né? Isso é o importante. Você tá em Natal, né? E isso eu falo de Natal, né? Você também é daqui, né? Como você já tinha, a gente conversou ontem, né? Sou de Natal, atuo aqui em Natal, né? Na minha profissão. E também me Uhum. formei aqui e estou aqui. É isso aí. Vamos já começar daqui a pouquinho. Só Certo. dar mais um tempinho aqui para ver se chega mais pessoas, né? Porque às vezes demora. O Instagram tem muito disso, de quando a pessoa começa a live, ele demora um tempinho para avisar as pessoas, entendeu? Aí às vezes já teve pessoas que, chegou a notificação para mim, já tinha começado a fazer 15 minutos. É Aí por isso verdade, que eu porque dou esse quando chega tempinho. lá em cima nos bannerzinhos, né? Às vezes a pessoa já começou faz um tempinho. Entendi. Ó, Sayonara tá dizendo aqui que acha linda a arquitetura, mas prefere Polícia Federal. Cada um com seu gosto, Eu ia né? falar isso, Eu cada acho um com seus lindo gostos. também. A Edna, seja bem-vinda. Pessoal de Pernambuco, saudade de todo mundo daí. Gente top, né? Esse povo de Pernambuco Povo também. acolhedor. Demais, demais. Aprendi muito com eles ali. Pois é, né? Então vamos começando aqui. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar, né? A gente já começou aqui a falar, pedindo para vocês compartilharem essa nossa live, né? Vai ficar gravada também depois, então vocês vão poder estar assistindo várias vezes, compartilhando, curtindo, né? Comentando também, porque isso gera engajamento para
para as nossas redes, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Luísa Ambrosina, né? Sou arquiteta urbanista. A minha especialização hoje é em regularização fundiária, que é através da REUB, é uma lei de 2017, que é a 13.465. Trabalho em conjunto com a empresa chamada Uso Campeão, que é uma empresa que está tomando de conta do país com relação a essa área. Então, sou muito feliz por fazer parte desse time e também tenho os meus projetos que eu faço aí arquitetônico com os clientes, né? E aí, o intuito dessa live, que eu sempre gosto de frisar aqui, o motivo dessa conversa, né? Que é justamente aproximar os nossos profissionais, né? Que isso é muito importante para o nosso dia a dia. E também para que as pessoas conheçam essa profissão que é ser arquiteto, o quanto tem um leque de opções, de oportunidades, né, que a gente pode estar aí aprendendo no dia a dia. E quem também tem vontade de entrar na área, poder conhecer um pouquinho das nossas atividades, né? Verdade. Atualmente, estou aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, aqui em Palhoça, né, que fica bem próximo ali da capital, e sou do Rio Grande do Norte, né? Sou do Rio Grande do Norte, do interiorzinho, chamado Paraú, né? Comecei a faculdade em Mossoró, na UNP, e depois eu transferi para Natal, que foi onde eu concluí o curso, né? E aí eu queria que você, Yasmin, se apresentasse também, falasse aí um pouquinho do seu início, né? Da sua trajetória, para que a gente possa se conhecer um pouco mais, tá bom? Pois é, então boa noite a todos que estão entrando aí. Tô vendo que alguns amigos meus estão entrando, né, para vir dar aquela Que conferida bom! como a gente tá no dia a dia. Meu nome é Yasmin, né, Yasmin Menezes. Eu sou daqui de Natal, né, me formei aqui, sou formada em arquitetura e urbanismo, também pela Universidade de Potiguar. Atuo Sim. na arquitetura, né, assim, desde formada há 2 anos. Nem parece que foi ontem que eu me formei, né? Rápido, Continuo, né? como a gente teve uma conversa ontem, antes da live, né? Assim, a Uhum. arquitetura é sempre um aprendizado, todo dia. Então, assim, estou ainda nesse início, em constante aprendizado, mas desde da minha graduação, né? Do fim da minha graduação, eu atuo na área comercialmente, né? Trabalho muito com projeto arquitetônico, mais projeto de interiores, né? Essa parte também de Uhum. paisagismo. Trabalho no dia a dia, como a gente hoje mesmo, assim, cheguei aqui atrasado porque estava em um canto com a reunião no cliente. Então, assim, essa vida, assim, trabalho para mim, né? Não trabalho com um escritório, mas, assim, essa experiência já essa bagagem que eu vim desde o curso, né? Através de estágio, né? De tudo que a gente vem aprendendo. Então, hoje eu trabalho para mim. Sim. Já trabalhei também em outros escritórios, né? O meu escritório que eu estagiei, né? Fiquei lá um bom tempo, trabalhei com os meus antigos chefes e hoje trabalho para mim. Assim, estou nessa constante busca de conhecimento, de aprendizado. Até ontem falei para você, Sim. para a Luísa, né, que eu agradeço esse espaço, porque, como a gente fala, assim, entre nós mesmos, na profissão, a gente vê essa dificuldade de entender como é a arquitetura, de como a gente trabalha, como, assim, como as pessoas veem a gente. Imagine a gente passar. Isso, verdade. Quem falou ontem, eu acredito que são poucas as pessoas que entendem na realidade, assim, no dia a dia, qual é o papel real do arquiteto, né? As pessoas só veem pouco da nossa profissão, só veem ali uma imagenzinha, uma coisa ou outra na internet, mas é uma profissão muito aprofundada, que tem muitas Sim. vertentes, muitas variantes, né? Nós somos desde psicólogos, muitas vezes, ali conciliadores familiares, então, assim, é uma profissão que agrega muitos conhecimentos, né? Para fazer o que Sim. a gente faz. Inclusive, um desses conhecimentos, né, é o que a gente vai falar aqui hoje, né, mas eu também estou em processo de formação, de graduação, eu curso o curso de design na UFRN, né, na Universidade Federal daqui. Estou aí mais ou menos assim no meio do curso, já era para eu ter informado, mas como eu acabei deixando um pouquinho mais tarde, né, por causa da outra graduação de arquitetura, ainda estou Sim. nesse processo. Mas o que eu faço é tentar trazer esse conhecimento do design, né, para dentro da arquitetura, para a minha forma de trabalhar, de levar isso para os meus clientes, para os meus amigos, né, para como eu vejo a minha profissão, né, que é tão plural, tão grande, tão
tem tanta gente diferente trabalhando e trabalhando de formas Sim. diferentes, né? É verdade, é tipo assim, a arquitetura, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa, né? Porque tem Exato. muitas coisas ali que a gente precisa aproveitar e ficar atento também, né? E aproveitando da boa noite, tem uma galera aqui que eu acho que é conhecido de você, né? Seus amigos Eu tá tô aí, vendo todo mundo só o pessoal entrando aí. parabenizando. Um Que beijo pra bom, todo fico mundo. feliz. Compartilhem, tá, gente? Continue Olha aí. compartilhando aí com seus contatos. Oi, Cibele, tudo bem? Boa Então é isso, noite. né? Que bom que você já deu essa introdução aí legal para a gente entender um pouquinho. Então, no caso, você ainda está terminando o curso de design, não é isso? Isso, Você exato. está Tô aí na ali, metade do curso. exato. Ali mais ou menos pelo meio, né? Já tenho bastante bagagem, mas assim, de integralizado mesmo assim, tô mais ou menos ali pelo meio do curso. Entendi, muito bom. Então, assim, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem para essa live é por que você escolheu fazer arquitetura? Era um sonho de criança ou você pesquisou e disse, não, isso aqui tem mais a ver comigo? Como foi essa sua história em querer ser arquiteta? Conta um pouquinho para a gente aí, Yasmin. Então, a arquitetura, eu acho que é aquela coisa, assim, eu acho que eu nunca escolhi isso. A arquitetura me escolheu. Uma amiga minha comentando, muito Que querida, massa. Cris. A arquitetura me escolheu, acho que eu nunca soube antes, né? Quando a gente é criança, a gente não sabe exatamente dizer aquilo que a gente quer. Mas eu já sabia que Sim, eu gostava de fazer isso. Eu venho de uma família, até eu sempre falo isso, eu venho de uma família onde existem mulheres muito criativas, né? que Minha mãe é massa. artesã, ela é artesã, né? Mas minha mãe tem outra profissão, ela é técnica de enfermagem, porém o artesanato é muito presente na vida dela. E assim como minha mãe, minha avó e outras tias minhas, então assim, essa coisa da criação, de gostar de arte, de se interessar por esses temas sempre foi muito presente, desde pequena, né? Eu tenho família também no interior, então no interior a gente tem Sim, isso mais forte, né? E assim, eu é cresci muito com verdade. isso, com essa coisa de sempre gostei muito de desenhar, apesar de hoje não praticar tanto a mão, né? Mas sempre gostei muito de desenhar, gosto muito de me envolver no processo criativo, né? Assim, acho que para Sim, mim uma coisa muito forte na arquitetura é o processo criativo. E eu sempre gostei muito claro, com disso em tudo que certeza. eu fiz, desde trabalho de escola, quando era pequena, assim, todos dizem, a parte artística é de Yasmin. Então, É a assim, isso melhor sempre foi, fase, da verdade, né? Uma é, das melhores etapas é a criação. Na hora às que a vezes a pessoa tá mais ali, que vem a trabalhosa. inspiração, não deixa de ser a mais trabalhosa, é É, verdade. Porque é o momento que a gente tem que parar ali e se concentrar e fazer. E o mais incrível é que às vezes a motivação ou a ideia para aquele projeto vem quando a gente está cansado, quando se nossa, deita, né? É muito. incrível como isso acontece, não é verdade? Exatamente. E assim, eu sempre tive isso, né? Muito forte, essa coisa de gostar, digo muito assim, a mente criativa não é aquela pessoa que está toda hora ali tendo ideias a todo momento, né? Mas às vezes a gente tem uma Sim, ideia no estalo, numa coisa assim. Então, eu sempre tive muito isso. E desde que eu soube, acho o que era vestibular, já dizia assim, não, vou ser arquiteta. Eu não pensava nem muito assim nessa parte do vestibular. Eu já sabia que eu queria cursar o curso de arquitetura. queria ser O isso. curso Que em bom. si, né, assim, dentro das universidades, a gente é um mundo muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina que é. E assim, o curso ele Verdade. vai meio que te direcionando, né, como foi comigo, assim, vai direcionando para a área onde você vai atuar, né? E Se assim, eu me identifica mais, descobri né? isso. Então, assim, eu me descobri muito nessa coisa da arquitetura, assim, do dia a dia, comercial, de ali estar frente a frente com o cliente, né? Tanto no curso como nessa fase final do meu estágio. Então, para mim, isso sempre foi muito natural, porque, como você pode perceber, eu gosto muito de falar. E é assim, eu acho que para mim a arquitetura também é isso, é essa troca. Eu gosto de estar ali com aquela Sim, pessoa com conversando, eu certeza. gosto de que ela veja o processo dela, de como a gente está chegando ali naquele produto final, né? Então, para mim, a Isso. arquitetura é isso, essa junção da criatividade, de tudo que eu lembro muito que eu sempre falo assim,
quando era criança, eu dizia assim, manhinha, eu falo manhinha, né? Manhinha, quem é que desenha as casas? Aí minha mãe dizia, é o arquiteto. E eu dizia, eu quero ser isso. Eu Olha sempre que massa. lembro muito disso, assim, muito consciente desde criança. Então eu nem sabia o que era arquitetura, mas eu já sabia que eu Mas queria ser. já estava E ali no seu, hoje, às né? vezes a gente tem aquele estalo, caramba, eu tô fazendo aquilo que eu sempre quis, né? De uma forma Que muito massa. diferente. É de uma forma muito diferente, mas é com muito amor. Claro que coisas do dia a dia, né? Vem às vezes uma coisa inesperada ou outra, mas é com muito amor. Assim, eu posso dizer que eu sou bem realizada com o que Que eu bom. faço, com o meu ofício. É isso aí, Yasmin. É isso que nos motiva, né, diariamente a permanecer nessa profissão. Também tem alguns desafios, né? Inclusive, a gente falou tanto dessa questão da criatividade, do quanto ela faz com que molde esse processo da arquitetura dentro do nosso trabalho, né? E tem algum profissional, alguma coisa que você sempre gosta de levar em consideração? Oi, voltei. Você ligou sozinho, tá, gente? Voltou. Ai, Jesus. Mas assim, voltando, né? Tem um monte de gente aqui falando as coisas, eu não consigo ficar Eu tô acompanhando. vendo alguns Tô amigos bem, meus comentando, queridos. massa. E aí, às vezes a profissão nos escolhe, né? Comigo também foi um pouquinho parecido. Eu também não, assim, eu não sonhava em ser arquiteta. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem o que é que o arquiteto fazia, né? Sou bem sincera, eu não sabia nem o que o Aham. arquiteto fazia. Então, eu fui me apaixonando no decorrer do curso, né? Eu lembro que até o quarto período ali, eu ainda estava nadando na maionese, sabe? Eu não sabia o que é que estava fazendo, estava indo no oba-oba. E aí foi quando eu criei vergonha na cara, né? Eu disse, não, ou eu termino esse curso, ou eu aprendo a fazer isso e se torno de fato uma profissional do futuro, ou eu paro aqui e sigo outra coisa, né? E graças a Deus eu consegui fazer essa mudança, né? Foi quando eu saí de Mossoró e fui para Natal, e lá em Natal eu vesti a camisa, né? E disse, não, vou terminar o curso, quero realmente me apropriar disso, né? E me apaixonei pela arquitetura e graças a Deus hoje eu continuo. A gente se casa, né? Quando a gente se forma quando a É, gente se forma, a gente está iniciando um casamento ali com a área, né? Então isso é muito bacana. E exato. resumindo essa questão da criatividade, tem alguém que você se inspira, algo que lhe motiva no sentido do mundo mesmo da arquitetura, alguma referência que você sempre gosta de utilizar em seus projetos, que você queira compartilhar aqui com a gente? Ó, eu sempre digo assim que essa parte acadêmica, eu sou péssima, sabe? Se você me perguntar, eu lembro sim de grandes nomes de arquitetos, né? Sim, Querendo sim. ou não, a gente se Mas eu inspira. digo assim, pessoas comuns, É, tá, não, Yasmin? Que pode exato. ser a pessoa que você comentou comigo, que o seu estágio, né, foi muito Exato, bom para sua exatamente. vida, a sua visão, né? Então Então, pode ser alguém assim, né? não, mas é isso mesmo. Claro que a gente tudo inspira a gente, tudo. Às vezes eu tô É assim verdade. no dia a dia, caraca, esse estilo, sei lá, me inspira, né? Assim, muitas coisas me inspiram. Sim, A minha forma de trabalhar hoje foi muito dada da forma como do meu estágio, né? Assim, eu tive a sorte de aprender muito no meu estágio, né? Até eu mando um beijo aqui, um abraço para os meus ex-chefes, Isaac e Ruth. E assim, eu aprendi muito, assim, a forma, eu digo assim, na ponta do lápis, no traço, assim, eu devo muito ao local onde eu trabalhei, onde eu estagiei, né? Mas, sim. além dessa inspiração, foram grandes inspirações para a forma como eu trabalho, né? Eu acredito que, para mim, é muito assim, o que mais me inspira na arquitetura é a sensibilidade das pessoas. Às vezes, dentro de um projeto, aquele cliente específico, ele cativa uma coisa que vai te inspirar. Eu sou muito nessa pegada assim, entendeu? De uma arquitetura mais Uhum. humana, de eu estar ali no dia a dia. Coisas simples me inspiram, né? Tem uma amiga minha que brinca comigo. Nossa, a gente sabe que é um projeto de Yasmin, porque ela gosta muito de Cobogó, um exemplo, né? E é uma coisa muito simples, barata, né? Mas assim, Sim, que me inspira, eu gosto muito dessa coisa regional, até o meu TCC, ele foi meio que massa. que nessa pegada, sabe, regional. Então, assim,
são coisas que me inspiram, que eu gosto de trazer. Não estou dizendo que quando a gente faz isso, a gente é mais sofisticado ou menos, né? Porque algumas pessoas têm Sim, preconceito com claro. isso. Mas são coisas que me Infelizmente, inspiram. O belo para mim são coisas, às vezes, simples, são coisas humanas, né? Quando a gente é muito humano, quando a gente é acolhedor com alguém. Como eu já comentei, né? Eu tenho família no interior daqui do Rio Grande do Norte, né? Na cidade de Currais Novos. Então, uhum, muita coisa daquela região me inspira. A parte sertaneja me inspira. Então, assim, vão sendo coisas pontuais, né? Mas às vezes o sentimento, sim, o sim, afeto, a memória afetiva é muito grande, né? Então, assim, eu acho que essa pessoalidade que eu tento trazer para os meus projetos, para o trato com o cliente, é meio que isso que me inspira. Às vezes o próprio cliente. perfeito. Isso é muito bacana, porque você tá falando meio que da arquitetura vernacular, né? Que é Isso, olhar pessoas ali e ver como é o comportamento delas naquela região, quais são os elementos sentir. naturais daquela área, né? E ali conseguir proporcionar o melhor conforto para aquelas pessoas dentro da realidade delas, né? Então, às vezes é tipo assim, eu não vou pegar uma arquitetura, vamos lá, muito tecnológica e colocar lá no interior que as pessoas não têm tecnologia. Exatamente. Então tem que ter uma conversa, né? Tem que ter uma harmonia ali, né? Para que possa ter essa sintonia. Então isso é muito bacana, esse posicionamento de você falar da sensibilidade dos clientes, de olhar com essa visão, né? De identificar esses pontos. Então isso é muito bacana mesmo. E aí já Tenho. começando a falar, pode dizer. Não, eu ia dizer, tem essa semana eu estava pesquisando, pesquisa para referência, era um projeto, e eu estava pesquisando o projeto do Copan, lá em São Uhum. Paulo, né? O edifício Copan. E assim, Sim, a proposta dele, né, quando ele foi projetado por Oscar Niemeyer, eu acho que é Oscar Niemeyer, meu Deus, estou esquecida agora, mas se eu acho que não me é. engano é É, ele. Se eu não me e engano é assim, ele. quando ele projetou na parte, quando a gente chama esse estudo preliminar, né? Ele disse assim, olha, eu quero, porque ele tem várias plantas diferentes, e ele diz assim, eu quero que aqui várias pessoas tenham o máximo de interação possível. Eu quero gente da mais baixa classe social até a mais alta. Na prática, isso não acontece muito bem lá, né? Porque até pelo valor Sim, histórico e tal. Mas eu adorei quando eu soube disso, porque é meio que isso que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Eu e muitos outros, você e tantos que a sim. gente admira, né? Os profissionais que a gente admira são os que trabalham dessa forma. E é isso, a gente quer ver aquela pessoa, interação, a gente não projeta para exclusão jamais, a gente projeta para incluir as pessoas, É para nem verdade. sempre é só, porque quem projeta uma casa com a fachada bonita não é só para o dono, é para todo mundo, é para quem vai É passar e para vai todo ver, é para mundo. interagir, né? Então, isso é uma coisa que me inspira bastante. Maravilha, muito bom, Yasmin. Gostei muito aí da sua colocação. E já a gente começando a entrar no tema mesmo, né? E antes da gente falar realmente do design, de como ele lhe ajudou no seu projeto, eu queria trazer aqui aquela conversa que a gente falou ontem, né? Sobre as dificuldades assim que a pessoa sai da faculdade, né? Sim, Que você enfrentou, que eu enfrentei, acredito que outros que estão aqui hoje na live também devem ter passado por isso. E o design foi algo que lhe resgatou, né? Vamos dizer assim, que lhe deu um direcionamento, né? E força para exato. que você hoje estivesse aí fazendo o seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade assim que você terminou o curso, né? Que é uma realidade de muitos brasileiros quando terminam o curso de arquitetura e outras profissões também, né? Principalmente nessa área de exatas, também tem muitos amigos nossos aí, engenheiros, por exemplo, que estão em situações difíceis, né? Então vamos falar um pouquinho dessas dificuldades. A gente nunca tinha falado aqui sobre isso, mas eu acho que você trouxe esse ponto ontem, eu acredito que seja relevante, né, para a gente conversar. E aí a gente vai continuando aqui esse papo. Não, é super importante a gente falar disso, até para se tiverem, né, profissionais que estejam assistindo, né, alguns amigos, não sei, as pessoas verem isso e entender que é algo natural, né? Porque o que a gente estava Sim, conversando ontem é a questão de quando a gente se forma, na verdade, a gente é muito pouco preparado para o mercado de trabalho, né?
eu acredito, eu senti muito isso. Eu me formei com 6 meses, eu acho, não, 1 ano, entrou na pandemia. Então, assim, a verdade é que a Sim. gente entra num ambiente muito hostil. A gente se sente... não existe muito acolhimento, pelo menos comigo foi assim, né? Não estou dizendo que isso é geral, óbvio. Mas, assim, Não, a gente a está gente falando da fica nossa muito... realidade, Exato, né? a A gente gente está fica muito... deixando claro que a gente está falando da nossa Com realidade e certeza. não é a nossa, mas é de outras pessoas também que a gente É conhece, porque a né? gente escuta, né? E E a gente... sim, Então, assim, a gente entra, né, meio que assim, de paraquedas, cai de paraquedas, né? Eu senti um pouco isso, apesar de ter tido um ambiente onde eu achei que eu aprendi bastante, mas quando você sai ali, tá de fato sozinha, você se sente, a primeira coisa que eu me senti na época, né, foi perdida. Então, assim, espaços como esse hoje, né, aqui de a gente fazer essa live, eu vi que a gente conversou ontem, você faz live com outros arquitetos, então assim, é até uma forma da gente acolher, porque quando a gente se forma, sim. a primeira coisa que a gente sente é falta de acolhimento, de alguém chegar e oferecer uma ajuda, ou então até para a gente começar a dar os primeiros passos, né? São bem difíceis, qualquer primeiro passo, mas na área da gente, que é o que a gente está falando, e principalmente aqui na cidade da gente, né, que é uma cidade que tem muitas, querendo ou não, muitas pessoas com nomes muito grandes, então acabam que aquelas pessoas se tornam referência. E os menores se tornam obsoletos, né? Então, assim, o Sim, design, para mim, entra um pouco já nisso, né? Uma coisa que eu até ia falar antes, cada pessoa trabalha de uma forma, né? Eu acredito que ninguém trabalha de forma igual. E o design, para mim, ele entrou nisso, em algumas coisas. Talvez eu não fosse uma design completa, se eu fosse só design, mas como arquiteta, sim. eu enxergo o design como uma coisa que me motivou nessa parte processual de ter um olhar diferente dentro da arquitetura, né? Esse olhar ainda está sendo construído, claro. A gente não tem isso do dia para a noite, né? Ontem a gente estava conversando, você disse, 5 anos de formada ainda é iniciante. É muito. Sim. Assim, eu me sinto muito iniciante ainda, mas eu concordo que esse fato do design, ele me fez ter um olhar diferente, né? Para esse universo tão hostil, talvez, quando a gente E se forma, que outra, a gente cai né? de paraquedas. A gente não entende muita coisa. Exato, e assim, já fica até aqui não uma crítica, mas uma observação, né, para arquitetos que são renomados e também as faculdades em si, né, que precisam ter esse cuidado de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Porque na faculdade a gente aprende teoria. E eu acho que não é só em arquitetura, não, tá? Eu acho que é em qualquer outro curso, administração, ciências contábeis, esses cursos que tem, né, a maioria não prepara. Eu acho que os que são mais engajados, na verdade, que saem com uma preparação boa ali, talvez seja a área de saúde, né? Porque tem que realmente fazer aquele teste, né, para não causar ali nenhuma Matar situação ninguém. para não matar ninguém. Se bem que a gente também, se não tiver cuidado, né? Então, Verdade. assim, a gente também tem esse cuidado na estrutura, né? Porque a arquitetura também é estrutura. Ave Maria. Então, a gente, Deus me livre, né? A gente tem que projetar ali com todo o cuidado. Mas eu falo no sentido de que as faculdades, né, os cursos, seja lá qual for, principalmente o curso de arquitetura, precisa sim preparar os arquitetos para o mercado. E hoje que a gente vive nessa globalização, que é muito rápido, tudo acontece num piscar de olho, e você tem que estar acompanhando essa tecnologia, aí que tem que ter realmente, modificar muitas situações dentro do curso para que futuramente outros arquitetos possam já sair do mercado com grandes oportunidades, né, de crescer rápido, né, porque todo mundo vai ter a oportunidade de crescer. Uns mais cedo, os outros vai demorar um pouquinho mais, né, porque também depende de cada um, mas realmente, se na faculdade já tiver esse suporte, a vida da pessoa já se torna um pouco diferente, né? Com Já tem ali certeza. um alinhamento diferente. E aí, Yasmin, eu queria que você falasse também um pouquinho, já que você falou tão bem dessa questão do design, que lhe ajudou nesse processo inicial, né? Que fez com que você se motivasse e complementasse a arquitetura, né? Como você bem falou, que sem arquitetura talvez você não visse o design de uma forma tão bacana, né? Exato. Então, que tipos de metodologias que você pode dar exemplo aqui para gente, que você usa no seu projeto? Eu vou começar a fazer uma casa.
qual é o tipo de metodologia que você hoje usa dentro desse projeto de arquitetura, né? Exato. Que faça parte aí do design. Pronto, eu acho que o design, né, como eu disse, se eu talvez só fosse uma designer, eu acho que eu não seria uma designer tão boa, né? Eu acho que para Sim, mim, nesse caso, funcionou para mim dessa forma, porque ele entra com um olhar diferente. É importante a gente falar aqui que são áreas, né, para quem não entende, explicando rapidamente, o design, ele não se resume só a uma esfera, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem, por exemplo, o design de interiores, que é um isso. dos braços do design, né? O design, ele existe... Eu vi que são mais de 10 áreas de atuação de Ah, eu design, nem né? sei, nem sei, são muitas áreas. Eu anotei aqui que eu vi, meu Deus, tudo isso. Eu Exatamente, fiquei são muitas áreas e pensando. dessas vêm outras ramificações, né? Assim, não sei se tem algum Sim, colega meu aqui de design, mas eles podem até me corrigir, porque até essa parte teórica eu não sou muito boa. Mas assim, o design ele tem muitas ramificações, né? A gente tem design de interiores, por exemplo, né? Que as pessoas, muitos arquitetos trabalham parecido com o design de interiores, na parte de arquitetura de sim, interiores, né? A gente tem o design de produto, por exemplo, que são as pessoas que vão ali realizar um processo de estudo e projeto para chegar a um produto final, né? Digamos, um mobiliário pode ser. Então, e sim, a gente tem o design gráfico também, que são as pessoas que também vão realizar um processo projetual até chegar a um produto final, que é essa parte da representação gráfica. Então, assim, isso meio que abriu meus olhos para a forma como eu posso trabalhar, né? No meu dia a dia, quando eu digo assim, metodologia, não é uma coisa metódica, mas o que é que o design me auxilia, né? Que talvez isso seja apresentado também no curso de arquitetura, mas para mim foi muito mais fácil encarar pela ótica do design. Essa forma de sim. fomentar, primeiramente, né, o processo, desde a concepção dele ali, o primeiro momento que o cliente fala com você, basicamente, é um processo antes do processo inicial, né, antes do estudo preliminar, até o momento final, que é a entrega desse projeto. Então, muitas pessoas não entendem, mas esse meio aqui é uma coisa gigantesca de processos que a gente vai Uhum. encaixando coisas e formas de trabalhar para a gente chegar nesse produto final, né? Então, o design, para mim, Sim. o olhar do design entra aí, nesse olhar para cada processo, né? Uma coisa, meu ex-chefe comentando aí, Isaac, um beijo. A gente tá falando disso aqui, então o design ele vai colocando esse olhar em cada parte, né? Por exemplo, quando a gente inicia um projeto, né, a gente tem que ter todo aquele cuidado de fazer um briefing ou programa de necessidades, né, que pode ser Isso. chamado assim também, bem definido, porque essa parte inicial vai interferir diretamente na parte final do projeto, né, na entregar o Sim, porque projeto é ao lá onde a gente vai cliente. montar, Todas a as gente vai montar o ideias, escopo, né, de tudo, né, que vai ser exatamente. feito. Então, é Então, compreender a necessidade, né, do cliente ali, né? exatamente. Então, nisso, o design ele é bem mais fechado, assim, ele entrega essa ideia de processo. Design, se eu não me engano, quer dizer desenhar, mas não é só isso, né? Tem toda essa parte processual, então é nisso que me auxilia, desde esse entendimento. Quando eu digo assim, cada pessoa trabalha de uma forma diferente, pode ser que tenha pessoas que trabalham de outras formas, né? Mas para mim funciona dessa forma. Quando eu vou Sim, lá e faço esse estudo preliminar. Então, a concepção que eu tenho de montar aqueles métodos de fazer o estudo preliminar foram noções que o design me deu, né? E aí entram outras vertentes, por exemplo, a forma como eu gosto de entregar os meus projetos, enquadramento, parte de representação gráfica, já é uma parte mais artística, né? Então, também é algo que eu trago desse conceito do design, né? Nem sempre a gente ver isso tão aprofundado na arquitetura. Então é meio que isso, tenta sim. englobar tudo aquilo, aquela Tem teoria, uma né, que eu aprendi. representação diferente, né? Tem uma representação Exato. diferente desse estudo, das texturas, de tudo que vai utilizar, né? Uhum, exato. Então é isso. Quando a gente fala que auxilia tudo, tem pessoas, tem psicólogo, ou tem arquitetos que são muito psicólogos, por exemplo. Então talvez já venha aí uma influência
de outra área, né? A gente é muita coisa, mas quando a gente tem uma influência de uma área que ela te dá muito direcionamento, bons direcionamentos, é muito mais fácil a gente fazer esse processo, do início até o fim, né? E assim, nenhum processo também é igual, né? Isso varia muito de projeto a projeto. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que não são da área, né? E assim, é uma das perguntas que eu mais escuto, amiga, como é que funciona? A gente chega e fala o quê? Né? Assim, como é? A gente chega e É diz, me dê o verdade. seu valor? Quanto é que você cobra, né? É Acho a que todo primeira mundo coisa que já a chega pessoa assim. pergunta. É a Quanto é primeira que você coisa. cobra Quanto é para que você fazer um cobra? projetinho? Uma casa, né? Então, assim, é esse direcionamento, até a forma como eu vou falar para ela que eu trabalho, são Uhum. noções desse processual do design. Bacana, bacana. E só para quem eu anotei aqui, porque eu acho interessante, porque assim, eu percebo muito que cada vez mais os arquitetos e outros profissionais também estão buscando outras visões, outras áreas para complementar com a arquitetura, porque isso tem realmente, de fato, modificado a forma de projetar, né? De trazer mais conforto, mais qualidade, mais segurança ali para o cliente. Então, dentro do design, a gente vai ter design de produto, como a gente estava falando aqui agora, tem o design industrial, tem o de interiores, que é o mais comum que as pessoas conhecem, né? Quero mudar aqui o meu quarto, minha sala, minha cozinha, né? No design Uhum, também tem muito esse cuidado para o interno, né? De dar o exato. conforto interno. Então tem isso aí. Tem o gráfico também, que é bem conhecido também, muita gente sabe que existe. Tem aquele que é só para fazer os protótipos desses produtos, né? Então, isso também é uma coisa interessante, que eu acho que mexe muito. Tem alguns outros que com essa tecnologia também foram nascendo dentro desse design. Que a gente vai ter aí, eu acho que se chama assim, o X Design, que não sei se você já deve ter ouvido falar, que é voltado aí para a criação de aplicativos, que eu nem Sim, sabia, né? Então, assim, é uma coisa muito são bacana também que muitas. está envolvido, né? E tem o e-design também, que são dois processos bem parecidos, né, dentro do design, que é de criação aí dessa parte tecnológica, o web design também. Então, assim, vocês percebem o quanto essa área de design, ela é riquíssima, né, de conteúdo, e que unida com a arquitetura, cara, vai o mundo, né? É. Vai conquistar o Um mundo, pelo que eu exemplo, tô assim, outro exemplo que a gente pode dar, né? Às vezes existe muito isso, claro. Tem arquitetos que fazem isso e não tem, talvez, nunca pisaram no curso de design, né? E fazem muito bem. Às vezes a gente precisa Sim, criar algo do zero, bem novo, assim, algo que ninguém nunca viu, né? Então, ali, como você bem disse aí, explicou, vai entrar o conhecimento do design de produto. Eu vou precisar criar, sei lá, uma cadeira que não existe. Então, eu vou chegar em todo o processo, né? Entender qual vai ser o processo, de novo a palavra, né? Mas o processo de criação dessa cadeira até eu chegar no produto final. Então, é aí que o design entra, né? Nesse sim. entendimento, né? Talvez pessoas mais experientes e arquitetos de longa data, né, façam isso sem entender, mas eles estão fazendo um processo ensinado na diretriz do design, né? E é Sim, bem isso exatamente. mesmo. Assim, a gente conhece, né, de nome design gráfico, né, web design, mas é isso mesmo. São áreas, querendo ou não, todas as áreas são muito interligadas. E assim, quando a gente Sim. fala de áreas de criação, né, é muito, muito fácil a gente interligar uma a outra mesmo. É verdade, porque tudo vai mexer com a mente, né? Tudo vai mexer Uhum, com esse sentido de criar, então, de fato, só tem a complementar e facilitar esse processo. A palavra processo é algo que a gente usa muito dentro de muito. arquitetura, não tem como explicar, pode ser processo, pode ser etapas, né? Então, assim, tem essas Exatamente. fases que a gente utiliza aí dentro de um projeto para que a gente alcance o objetivo. Tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo, não sei se você consegue ver aí, que teve alguém que fez uma pergunta. Cadê? Isabel. Não tô vendo.
Aqui, ela botou assim, eu tô pensando em abrir uma lojinha aqui em casa, num espaço pequeno que tenho aqui na sala. Você acredita que o design pode ajudar em atrair mais clientes? Como posso fazer isso, né? Então, Ai, cortou um acredito pouquinho. que sim. Cortou um pouquinho para mim o que você Tá. falou. Podem fazer perguntas, tá, gente? Pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo conforme o que a gente sabe também, né? Se a gente não souber aqui, a gente vai A gente verificar e também não manda para sabe de você tudo, também. tá? É Com normal, certeza, né? gente. Nós estamos todos aprendendo, o intuito realmente é compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência que nós temos no nosso dia a dia, né? A Exato. pergunta que ela fez aqui, Yasmin, ela quer saber se o design pode ajudar a atrair clientes, né? Sim, Se você quiser responder, pode ficar à vontade. que ela falou daí de abrir uma lojinha na sala dela, né? Então, o design, Isso, ele nesse caso, ele, assim, a gente não tem como também dizer tudo que vai acontecer, né? Mas nesse caso, o design, ele vai claro. entrar na arquitetura mesmo. A própria arquitetura, ela tem, eu vi um dia desses uma explicação assim, a arquitetura uma arquitetura comercial, por exemplo, né, para edificações comerciais. Ela não vai ser efetiva se a gente não fizer aquele empreendimento gerar lucro. Então, o olhar do designer, ele está inserido no processo de arquitetura. A nossa parte Sim, como arquiteto é a gente fazer o melhor, pensar nos melhores elementos, no melhor desenho, na melhor disposição das coisas, para fazer você conseguir elevar a sua loja, né? Porque não adianta. É por isso que é meio estranho a gente falar isso, né? Mas é por isso que a gente estuda tanto e a gente tem que ter tanta referência. Porque a gente sim, vai colocar exato. ali coisas totalmente estratégicas para você angariar clientes, para você conseguir vender, para você elevar o nível do seu empreendimento. Então, o design ele entra dentro da arquitetura, mas ela mesma a gente vai conseguir fazer isso, né? Como a gente disse, né? Desde essa fase inicial até essa fase final, nesse processo, que é o projeto. O projeto ele começa aqui do, Exato. oi, eu queria fazer um projeto, até a entrega final do projeto impresso na sua mão ou virtual, né? E uma coisa interessante, que principalmente nessa parte de projeto comercial, né, que é o caso dela aí dessa dúvida, é tão interessante que a gente tem que fazer uma pesquisa de comportamento, né, de como, da região, para entender como é os clientes Exato, dali, né, até a questão do, como você falou, do posicionamento do mobiliário. Então, por exemplo, se é uma loja de criança e de adulto, seja lá, for os dois juntos, você vai colocar coisas de criança na parte de baixo, por exemplo, para que seja acessível para exatamente. ele. Então, A tem gente, todas essas técnicas aqui que o design ajuda exato. muito, né? A gente né, nesse caso aí do projeto, essa solução arquitetônica, ela é justamente para isso, para te orientar. Às vezes, a gente diz muito assim, não é que o arquiteto poda, mas às vezes, por exemplo, tem gente que tem muitas ideias, mas não consegue fechar numa solução, né? E é para isso que nós estamos aqui. A gente vai direcionar, olha, essa ideia a gente dá para fazer isso, mas de tal jeito, vamos fazer assim para direcionar a Isso, melhor forma, né? Porque o povo diz assim, nossa, tenho que pagar um projeto, mas quando você vai ver no final, aquela coisa, ela é a melhor solução para o seu empreendimento. Se você sozinha estivesse assim pensando, você talvez não consiga, você tenha boas ideias, mas você não consiga executar perfeitamente, porque a arquitetura, né, isso, ela parte também de alguns pontos, né, que todo projeto ele deve ser a melhor solução arquitetônica, né, esteticamente agradável, ter plenas funções, né, de conforto acústico, térmico, lumínico. Então, isso. assim, essa parte do produto final é isso, é a melhor solução para o que a gente tem de trabalhar nesse caso, né? Tem uma Isso aí. pergunta Aí tem aqui, outra pergunta, você consegue ler aí? consigo. Tá dando. O design de produto é para fazer móveis, é isso? Ou o que mais? Então, o design de produto, a gente dá o exemplo, né, do mobiliário, mas ele não se resume só a móveis, tá? Por exemplo, tem um amigo meu que ele é design de produtos e ele faz joias, né? Então, assim, já entra em design de joias, que é um ramo específico. Então, o que é? Nós recebemos, eu quero desenvolver
uma mesa, um estilo de mesa, um design de mesa para uma loja. Então, é aí que vai entrar o design de produto, né? Aquele profissional, ele vai entender desde o início, é como arquiteto, vai entender desde o início a ideias, vamos fazer o brief, vamos fazer tentativas, vamos passar por vários processos até, na fase final, chegar ao produto final. Então, pode ser móveis, pode ser outras coisas, desde que a gente chegue num produto final. O que mais aqui? Tem mais alguém aqui que fez uma pergunta, eu acho. Eu sou péssima para enxergar, Eu porque também tô tentando. mas parece que Quanto menor o recurso terrível. financeiro para executar o projeto, aumenta o nível de criatividade do designer. Então, meu chefe, Isaac, que bom que você está aqui. Então, nem sempre ele mesmo sabe disso, né? A nossa criatividade, ela tem que se desdobrar um pouquinho, mas não está inteiramente ligado, né? Quando o cliente, Sim, ele chega às vezes com, eu tenho esse valor para fazer isso aqui. Às vezes é uma ideia tão fechadinha que tudo casa, né? E a gente consegue chegar a uma solução rápida, uma solução boa, não precisa de tantas tentativas, né? Às vezes, assim, acredito que recurso financeiro nem sempre esteja ligado ao nível de criatividade. Para mim, que a gente vai desprender no projeto, né? Para mim, o que pode estar exato. ligado às vezes é o nível de dificuldade do projeto, né? Ou então, quando muitas vezes o cliente ele não sabe muito bem o que ele quer, ele não tem uma ideia muito fechada, que a gente precisa estar Vem com fazendo várias várias referências, né? propostas, né? O projeto bom é aquele que a gente faz um estudo preliminar tão bom, um programa de necessidades tão fechadinho, que com uma ou duas propostas no máximo a gente já fecha, né? Então, É aquele projeto que a verdade. gente às vezes passa por muitas propostas, aí no final o cliente quis a primeira. Então, assim, é muito isso, né? Nem sempre tá ligado, para mim, nem sempre tá ligado ao financeiro, né? Apesar de que muitas Não, vezes sim. concordo plenamente. Às vezes a gente Concordo plenamente. com um orçamento reduzido, a gente vai ter que pensar em alternativas, né, mais baratas para chegar àquilo que o cliente quer. Também existe isso, né? Diferente de um TCC. O TCC de arquitetura, já Sim, gente, não tem meta de gastos, né? A gente pode botar o que a gente quer, mas na vida real não é assim, não. pode, exatamente. A vida real tem que levar em consideração que no briefing a gente Tudo. pergunta qual é o orçamento, né, que a pessoa tem ali Exato. disponível para ver se está casando com o que ele quer, né? Se tem sentido, se está dentro da realidade, porque também às vezes a pessoa não tem noção e daí a gente vai ser professora, né? E ensinar e mostrar na loja, ó, isso aqui custa tanto. Vou É. colocar isso, tem que entender. Então, E assim, você pode ter tem todo o várias dinheiro do mundo, coisas, mas né? todo mundo gosta de economizar, né? Não, não tô É, errada. todo mundo gosta de pedir um desconto, né? Verdade. Ninguém quer se pagar o valor real ali, na verdade, vai fazer sempre para tentar se conseguir ali alguma coisa, né? Tem Tem outra uma pergunta pergunta. também aqui. Pode ler. Eu acho que quais foram as maiores Qual foi a dificuldades de maior. vocês dentro da arquitetura, não é isso? Exato. Ah, e a gente até falou sobre isso no início, né? Sobre essas dificuldades, a gente falou um pouquinho sobre as dificuldades que é a falta de preparação de quando a gente sai da faculdade, né? A gente tem que aprender na marra, né? Ou quando tem um bom instrutor, como a Yasmin, graças a Deus, teve aí um bom parceiro de escritório que ajudou você a entrar no mercado, né? Eu já fui diferente, eu tive que realmente aprender aí sofrendo, mas graças a Deus deu certo, né? Tem Mas a muita gente coisa aí também sofre. gratuita. E Mesmo assim, mesmo hoje em assim dia a tem gente. muita coisa gratuita na internet também, é, né? Que ajuda nesse processo. eu acho Pode dizer isso. que eu tinha entendido que era em algum projeto, né? Assim, a gente todo projeto Ah, sempre tem tá. alguma coisa que. Eu acho que eu tinha entendido errado, mas foi isso mesmo. A Não, gente tem será que foi muitas isso mesmo que dificuldades. Foi dentro da arquitetura. Tem muitas, gente, dificuldade tem todo dia, né? Assim, Sim, isso é nunca. verdade. Eu acho assim, sendo bem sincera, por tudo que eu assisto, pessoas profissionais que eu acompanho,
assim, acho muito difícil ter um projeto que não tenha dificuldades. Todos têm. Eu acho que se não tiver dificuldade, não é Todos, é. arquitetura. Começa daí. Sempre tem. Uma coisa assim muito recorrente é prazo, né? Assim, se a gente pudesse ter mais tempo, nossa, seria perfeito, né? Mas sempre todo cliente ele vem com um prazo muito reduzido, né? Então, isso meio que Sim. limita a nossa parte de criação. A gente tem que pensar muito rápido, né? E imagine E você outra lidar. coisa, Pode dizer. a gente tá, o arquiteto, ele existe para resolver problema, né? Para dar solução. Então a Solução. dificuldade está ali. O problema e É. dificuldade é a Às mesma vezes a coisa, né? gente tem que resolver muita coisa também muito rápido e a gente já pega assim o bonde andando, o projeto andando. Então, assim, como você disse, é resolver problema e assim, sempre vão existir dificuldades, sempre vai não bater alguma coisa, chega na obra também, alguma coisa não vai ornar. Então, assim, a gente tem que estar meio que preparado e psicologicamente também para assim, saber que isso vai Sim, acontecer e que nós vamos ter essa sobrecarga, né? Que não é sobrecarga, que nós vamos ter essa responsabilidade de ter que resolver isso. Porque é para é isso verdade. que a gente que tá ali, né? Foi contratado. Mas em tudo. Desde tempo, para mim, eu acho que o tempo é mais isso, assim, essa parte às vezes o cliente tem um limite financeiro que não é que a gente vai colocar coisas a mais, ele tem um limite financeiro, mas o gosto dele tá aqui. Então, assim, às vezes unir isso é um pouco difícil também. Mas assim, Sim, sempre sim. existe, e assim, sendo bem sincera, na maioria das vezes a gente consegue solucionar, né? Assim, eu, Exato. A gente eu consegue acho que é mais adequar, né, tranquilo. a situação para satisfazer ali e dar o melhor para aquele cliente, né? Tem uma pergunta para você, Yasmin, também aí, tá? Da Deixa eu Isabel. ver. Você falou que ainda está finalizando o curso de design. E como tem várias atuações, qual você gosta mais? Então, Isabel, para o que eu trabalho, né? Obrigada pela pergunta. Como a gente falou desde o início, para a forma como eu trabalho, né? O processo criativo que entra mais, assim, digamos, é o design de produto, mesmo porque de certa forma, nós também estamos ali desenhando mobiliários, né? Alguma coisa. Então, assim, Sim, em linhas gerais, o design que mais se encaixa seria o produto, mas não é só o design de produto. O processo do design que está em todas essas ramificações do design é que entra, né, na minha ideia. O design gráfico também, né? Assim, hoje a gente tem muitos arquitetos que trabalham com essa parte de representação gráfica, uma área que eu gosto bastante, né? Eu, assim, tento prezar muito nessa parte de apresentação dos clientes, porque querendo ou não, a gente sabe que nossa profissão é muito uma vitrine. Então, assim, isso. essa parte do cuidado, da forma como você representa, é muito importante também. Um design que eu queria que entrasse mais, né, seria essa parte de lidar com redes sociais. Acho que até pelo tempo, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de conseguir conciliar hoje, de estar ali mostrando para as pessoas na rede, na internet, a forma como eu Sim, trabalho, né? Mas é isso. eu, Acho que se eu eu fosse entendo escolher perfeitamente. as duas vertentes que entram mais no meu trabalho seriam isso. Até porque hoje a arquitetura a gente faz, acho que 80% são softwares, né? Então, assim, o design gráfico ele entra muito nisso. A gente tem que saber, acho que mexer em pelo menos uns três aí para conseguir levar para frente. É verdade. Que bom, né? E a gente já está chegando aqui ao final da nossa live, então se alguém tiver mais alguma pergunta, vai mandando aí. Se não der tempo, a gente responde depois no direct, né? Pode mandar E para pergunta. finalizar, Yasmin, qual é a mensagem que você deixa para os jovens que estão querendo se aventurar na nossa profissão? O que é que você diria para eles? Nossa, gente, eu diria uma coisa que não foi me dita, né, antes. Aproveitem a formação, se vocês já tiverem, né, no curso, tudo que oferecem para você, mesmo assim que no curso, tudo de graça no curso vale, sabe? Depois não vale não, mas É, aproveitem ali o que está sendo fornecido para vocês, aproveitem cada oportunidade, uma coisa voluntária. Assim, aproveitem, agarrem as oportunidades, talvez, de estágio, mesmo se for voluntário,
e tenham em mente que tudo é aprendizado, gente, é constante aprendizado. Sim, Oscar Niemeyer morreu, né, assim, um grande ícone da arquitetura brasileira, e ele sempre dizia, tudo é aprendizado, estou em constante aprendizado. Então, assim, a gente tem isso em mente. A gente não pode ter medo de errar, porque isso vai acontecer. Todo projeto a gente erra alguma coisa, mas a gente usa aquilo para a gente reaprender, certo? Então é isso, não tenham medo, exato. não tenham medo de perguntar. O mundo, talvez, da arquitetura aqui fora seja um pouco hostil, mas tem muitos profissionais que estão dispostos a estender a mão, a dizer, vamos, eu te ajudo, eu te ensino. Sim, Então, assim, buscar, uma coisa que me ajudou muito é tentar buscar isso nas redes, ver pessoas que eu gosto do trabalho, nem sempre aquele mais conhecido era o que eu gostava do trabalho, mas um mais descolado, era o jeito que eu gostava mais, então eu já me aproximava daquela ideia. Então é isso, não tenham medo, perguntem, se informem e queiram, né? Assim, acho que ter vontade é a já é principal meio caminho coisa. andado, né? O povo já disse, se você tem vontade, já tem 50% do caminho, né? Tem uma última pergunta aqui que vai dar para a gente responder, do Denis. Vamos Se lá. recomenda um curso de design para quem não quer exercer a profissão, mas quer conhecer por curiosidade. Ui. Então, eu tenho o meu curso é o curso superior, né? Eu sei que existem cursos de design pelo Senac. É uma coisa pontual assim que eu queria falar, né? Muitos designers se formam e trabalham com essa parte de design gráfico, desenvolvimento de logotipos, né? Então, assim, existem Sim. muitos cursos do Senac, por exemplo, que eles são cursos maravilhosos dessas áreas, né? De algum E software rápidos, né? cursos rápidos, algum software específico, porque assim, às vezes, gente, não é o curso, não é o curso, assim, às vezes eu me lembro assim de mim no nono período e eu não sou nada parecido como eu estava no nono período. Não é o curso, às vezes é o local que você tá. Acho que essa pergunta dele foi em relação mais a isso, né? Algum canto para você sentir como é? Eu faria isso, talvez um curso de um software para eu ver se eu gosto mesmo daquilo, né? Um Photoshop da vida, um Illustrator. Então, isso vai te dar um direcionamento. Falar com profissionais, seguir com profissionais que usam esse software também vai te orientar, né? Ajuda, Acaba né? que você vai se espelhando muito no trabalho dele, né? Da forma como ele trabalha, vai dizendo, poxa, eu queria fazer isso. Então, eu diria assim, talvez um curso menor, e uma coisa que me ajuda muito é seguir profissionais que trabalham com os softwares que eu mexo, por exemplo, né? E, assim, isso vai moldando a forma como a gente trabalha. A internet, assim, ela é Exatamente. uma grande ajuda, na verdade, nesse sentido, né? É uma ferramenta muito boa que a gente tem, então tá sempre procurando. Se a gente não gosta de algum estilo, então a gente meio que vai deixando ali de lado e vai se moldando a seguir alguém que tem algo parecido com o que a gente gosta. E eu tenho uma dica para quem também tem. Ela deu o Senac aí, que é muito bom, né? Todos os cursos do Senac são maravilhosos, né? E também para quem talvez não esteja com condições assim financeiras, né? Tem um site que é o Demo. Depois eu posso postar lá, eu acho que é o Demo que chama. Eu posso postar depois no Story o link para vocês, que lá tem cursos de tudo que você imaginar. E cursos rápidos, tipo de menos de R$ 50, rapidinho ali, são videoaulas gravadas, Show. obviamente, né? Que aí você pode já ir testando. Ah, eu gostei disso aqui. Aí vai, aprofunda e vai fazer um curso mais de longa duração, né? Presencial. Então, tem vários meios aí de plataformas que tem cursos que são baratinhos, né? Que vocês podem se aventurar aí para conhecer a área, né? Na Então verdade, é a isso, internet tá, Yasmin? tem muitos cursos assim gratuitos também. Assim, hoje, Tem agora eu não gratuitos consigo também, né? pensar, né? Mas assim, existe muito workshop também. Ai, gente, faz tudo gratuito. Tudo que tá na internet Não, hoje em gratuito eu dia tô fazendo. a vida é workshop, a minha vida é só isso. É, Eu não posso, eu também sou que nem você, Yasmin. Eu não posso ver um anúncio de aula gratuita, eu já tô lá me eu inscrevendo. já Só tô desse lá. jeito. Mas então, Yasmin, eu sou muito grata por você ter topado participar aqui comigo dessa conversa. Foi muito bacana, eu já tinha gostado ontem a gente conversando e hoje foi maravilhoso, né? Então, gratidão por você ter Nossa, topado e demais. desejo muito sucesso, né? Você é uma guerreira, tá aí na frente, corajosa, e é isso aí, a gente tem que enfrentar que tudo dá certo, uma hora tudo dá certo e tá dando certo, então isso é o que importa, tá? Amém. Então,
Beijo para você. Se quiser dar boa noite aí pro pessoal também, Não, que eu já só agradeço, só agradeço. Gente, não tenham medo. Eu vi que muita gente interagiu, achei super legal. Pode sim, perguntar, tá no Instagram da gente, assim, eu não tenho besteira, né, Luísa também, mas é isso, a profissão sim, da gente é a gente se encontrar pelo caminho, é a gente estar ali trocando informação. Eu adoro conversar com gente que eu tô seguindo, assim, nem conheço pessoalmente, mas, poxa, como é isso aí? Me ensina. Então, assim, o mundo profissional é isso, é troca, é amizade, é aquela coisa ali, a pessoa mexe com a coisa que você mexe. Então, é isso, não tenham medo, vamos trocar experiências e ser felizes na profissão. amém, amém. Boa Muito noite. obrigada e um beijo para todo mundo aí que ficou até agora com a gente, né? E eu depois vou compartilhar no feed, aí todo mundo já vai divulgando para todo mundo e comenta lá, tá? Então, beijo, tchau, Yasmin, se cuide. Boa noite. Boa Fiquem em noite. casa, vacina sim. Vacina sim, exatamente. Já quero Eu também. então. Tchau, tchau.